Em um lampejo de memória infantil, Kafka revela à sua amiga o ponto fraco dos monstros: suas pernas. Mina, outrora segura em suas próprias palavras, demonstra medo diante da ideia de enfrentar criaturas tão superiores. No entanto, no presente, ela afirma que essas declarações infundadas não representam suas convicções. Neste exato momento, ela recebe um telefonema com notícias urgentes. Um Siju surgiu no Hospital Geral de Yokohama. Com convicção, ela mobilizará sua equipe para enfrentar e eliminar a ameaça. O tigre ultra brabo está ao seu lado, garantindo-a de sua proteção. Percebendo a referência a um personagem de mangá, Mina ri incontrolavelmente. Kafka, corado, pede que ela mantenha o segredo. Satisfeita, ela agradece pela tranquilidade que sua companhia lhe proporciona. Volta ao presente e conclama suas tropas para o hospital. O governo emite um alerta para toda a cidade sobre o Siju. Algumas pessoas se queixam do barulho do anúncio, enquanto outros moradores são aconselhados a procurar abrigo ou manter-se seguros em casa. No hospital, um senhor se assusta com a presença do monstro, gerando mal-entendidos. Itkal enfatiza a necessidade de esclarecer a situação. Pede a Kafka que sorria, e ao fazê-lo, seu ato repentino resulta em uma violenta reação. Sua força aumenta de forma surpreendente, causando destruição significativa no ambiente. A situação havia se transformado em algo inusitado. Os outros pacientes, saindo de seus quartos, observavam o que acontecia, enquanto a equipe médica, liderada por Ito, acreditava que a melhor opção era a fuga. A força de defesa já se aproximava para neutralizar o perigo. Nesse momento crucial, Kafka decidiu escapar pela janela, mas ao tentar abri-la, causou mais danos. Contudo, ambos conseguiram fugir. Enquanto isso, a equipe de Minashiro foi alertada sobre a atividade do Kaiju no hospital de Yokohama. Soldados relataram que ele estava se dirigindo para uma área evacuada. Ito, ainda em choque, não conseguia processar que Kafka se tornara um Siju. Para confirmar suas suspeitas, perguntou a Kafka se ele ainda era o mesmo. Kafka, por sua vez, expressou dúvida quanto à sua própria identidade. Imediatamente, o corpo de Kafka começou a expelir pragas coloridas, deixando Ito ainda mais perplexo. Kafka saltou, devorando um pássaro ainda vivo. Após esse incidente, Kafka voltou à sua forma normal, mas antes de prosseguir, decidiu fazer uma pausa para aliviar-se. Chico, porém, argumentou que não havia tempo para isso. Kafka, então, urinou enquanto corria, algo inusitado, através de seus mamilos, o que o deixou profundamente constrangido, com receios sobre seu futuro. Ele acreditava que essa humilhação o impediria de se casar. No entanto, Tikal o lembrou que havia assuntos mais importantes para se preocupar. O garoto foi obrigado a levantar Kafka, que agora em sua forma de Siju, se sentia inválido e questionava sua capacidade de integrar-se à força de defesa. Sa, entretanto, garantiu que essa organização se dedicava a proteger as pessoas de Sijus, como ele. A perspectiva de ser capturado o levaria à morte. Kafka então percebeu que seu sonho de se juntar à força de defesa estava arruinado, o que o deixou abatido. A ideia de não conseguir superar sua amiga de infância e o desafio que haviam estabelecido o afligia. Enquanto isso, Ichikawa encontrou um local isolado, perfeito para se esconderem. Porém, Kafka percebeu algo se aproximando do subsolo. A força de defesa identificou outro Siju nas redondezas. Mina ordenou que seus companheiros mudassem de rota. Ao identificar o monstro, Kafka constatou que se tratava de um Siju idêntico ao que os atacou anteriormente. Com 2 Sijus a enfrentar, a força de defesa perderia a capacidade de persegui-lo. O garoto considerou este o momento ideal para se esconder, e ao mesmo tempo, expressou preocupação com o novo Siju. K tranquilo reforçou que a força de defesa já deveria estar a caminho, já que haviam sido acionados algum tempo antes. Kafka resolveu continuar com o plano de fuga sugerido por Tikal. Ao mesmo tempo, uma menina chorava ao ver sua mãe sob os escombros causados pela destruição. A mãe pediu à filha que fugisse, mas ao invés disso, a menina tentou remover os destroços de cima dela, obviamente, sem forças suficientes para realizar tal tarefa. O monstro localizou a mãe novamente, e a mãe ordenou que sua filha fugisse. No entanto, a garota decidiu ficar ao lado da mãe, morrendo ao lado dela. Nesse instante, o monstro destrói o local e se aproxima das vítimas. Mas antes que pudesse devorá-las, Kafka o impediu, desferindo um soco certeiro em seu rosto. Ao fazer isso, Kafka se surpreendeu com sua própria força. Então, ele verificou as vítimas, mas não encontrou a criatura estranha por perto. A garota continuava atemorizada. Kafka ajudou a mãe da garota a remover os escombros e, ao avaliar seus sinais vitais, constatou que ela estava apenas inconsciente.
Quanto ao monstro, Kafka sentiu saudades de sua forma e retornou ao local para capturá-lo novamente. Então, Kafka pediu a Tikal que levasse as vítimas para longe, pois agora o Kaldi entraria em ação. Kaldi preparou um soco ainda mais potente, que saiu com um raio de seus braços e atingiu seu alvo. O monstro simplesmente explodiu, espalhando sangue e pedaços de seu corpo por todos os lados. Depois que a chuva de sangue cessou, Kafka olhou para a garotinha e pediu que ela levasse sua mãe para o hospital. A garota se escondeu atrás de Jikai, ainda amedrontada. Kafka aproximou-se dela e a acalmou, dizendo que logo partiria, pois a força de defesa logo chegaria ao local. Dito isso, ele se afastou novamente. A garota finalmente reuniu coragem e agradeceu a Kafka por sua ajuda. Ao ouvir isso, Kafka se lembrou de quando sua amiga de infância também o agradecera. Tikal afirmou ter chamado uma ambulância e que deveriam partir imediatamente. Kafka, contudo, fez uma breve pausa e disse que não desistiria, pois precisava estar ao lado de sua amiga. Ao dizer isso, ele voltou parcialmente à sua aparência humana. Após algum tempo, a força de defesa chegou ao local, encontrando os pedaços do monstro. Mina, ao observar a situação, não compreendeu nada. Ela se aproximou da garotinha e perguntou como era o monstro que ela vira. Quando a garota se lembrou do monstro, ficou novamente amedrontada, sem conseguir falar. Mina assegurou que acabaria com todos os monstros, por isso não havia nada a temer. No entanto, a garota perguntou se Mina também pretendia machucar o monstro que salvara sua mãe. Mina ficou um pouco espantada. Algum tempo depois, os noticiários apresentaram um retrato falado de um kaiju, denominado pela força como Shiju 8. Como ele continuava solto, as forças de defesa prosseguiam em sua busca. Enquanto isso, Ichikawa assistia à matéria com seus colegas e notou que a situação havia piorado muito. Ele explicou que já haviam se passado 3 meses desde que Kafka começou a fugir da força de defesa. E devido à sua resistência, todos os oficiais do país se empenharam em procurá-lo. Um de seus colegas de trabalho entregou uma encomenda destinada a Kafka e Ichikawa, referente às notas da prova para entrar na força-tarefa. Ichikawa pegou o envelope da prova e descobriu que havia passado no teste. Então, ele correu para entregar o envelope de Kafka também. Enquanto isso, os funcionários teorizavam entre si sobre a possibilidade de Kafka ter passado no 9º teste, e Toku afirmou: Kafka enfrenta a sua última chance no exame, voltando ao Ichikawa. Chegando ao local, ele descobre que passou na primeira fase. Mas ao ver seu amigo Shiju em situação vulnerável, Kafka o repreende por sua exposição, lembrando-o da seriedade da situação. Shiju confessa ter esquecido da importância do momento, relembrando como fugiram do hospital e precisaram mentir para os médicos, afirmando terem escapado assim que o kaiju surgiu. Kafka entrega a prova do amigo, notando que ele não parece satisfeito. Kafka explica que sua dificuldade está na segunda fase do exame. Ichigo então pergunta se ele irá para a fase 2 com seu corpo atual. E Kafka afirma que sim, garantindo que ninguém suspeitaria dele. No entanto, Ichigo o alerta sobre a presença de inúmeros oficiais na fase 2, e que se descobrirem sua identidade verdadeira, Kafka sofrerá as consequências. Kafka afirma que enfrentará a situação, pois estudou bastante nos últimos 3 meses. Sua idade, 32 anos, representa sua última chance de ingressar na força de defesa. Chika garante que será seu rival, exigindo o esforço máximo de ambos. Kafka, ao tirar a tampa da sua garrafa, perde o controle da situação e se transforma novamente em kaiju. Ichigo, então, pede que Kafka desista do exame, mas ele se mantém firme, confiante em seu sucesso, apesar das dificuldades iniciais. Ichikawa pede a Kafka que se apresente de forma adequada, pois os outros funcionários chegarão em breve. 10 dias depois, chega o dia da segunda fase do exame da Força de Defesa. Kafka, ao ver a extensão da base tática, fica surpreso com o tamanho, comparando-a à base de Kumagawa, que lhe parece significativamente menor. Kafka explica que a base tática divide a área com a guarnição da Força de Defesa, e que em caso de emergência, as duas organizações trabalham juntas. Ichigo avisa que se Kafka se transformar naquela área, morrerá quase instantaneamente. Enquanto conversam, uma jovem interrompe-os, chamando Kafka de velhote. Ele se defende, dizendo ter apenas 32 anos. A jovem, sem rodeios, pede que ele retire seu veículo, pois não consegue estacionar. Kafka nota que existem outras vagas disponíveis. Ela explica que precisa da vaga 55, seu número da sorte naquele dia. Kafka insiste em seu lugar. A jovem então retira sua jaqueta, revelando uma segunda pele por baixo. Ativando-a, remove o veículo de Kafka com as próprias mãos. Kafka pergunta quem ela é,
e a jovem se apresenta como Kor Shin Mia, candidata número 2016, que declara ter o hobby de matar kaijus. A jovem se aproximou de Kafka, notando um peculiar aroma emanando dele. Ela comentou sobre o cheiro incomum, e Tikal, percebendo a observação, explicou que ambos eram faxineiros, e o odor era consequência disso. Koru então questionou o motivo da presença deles naquele local. Se você gosta desse tipo de vídeo, então inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Muito obrigado a todos e até mais, galerinha.